A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema a estrutura da Bíblia. E já vamos, para ganhar tempo, ler o nosso textuário que diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Antes de nós darmos continuidade e comentarmos um pouco sobre o assunto, vale-se lembrar o seguinte: nós temos hoje em nossa Bíblia conteúdo Primeiro Testamento e Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento e Segundo Testamento, como é conhecido por nós, a quantidade de 66 livros. É esta composição que nós temos em mãos. Nesta composição, nós temos basicamente no Antigo Testamento 39 livros e 27 no Novo. Mas também um detalhe eu quero abordar antes de dar continuidade, é que quando a gente encontra no Segundo Testamento ou no Novo Testamento qualquer abordagem falando das Escrituras, não se está falando do Novo Testamento. Algumas passagens podem até ser aludidas, mas não é a nossa discussão aqui. Mas a maioria esmagadora das vezes está retratando ao Primeiro Testamento ou Antigo Testamento. Por que a gente precisa entender isto? Porque não tem comprovação direta nas Escrituras abordando a inspiração do Novo Testamento. Claro que a gente vai encontrar em 2 de Pedro capítulo 3, quando Pedro lhe cita, no versículo 12, o apóstolo, ali no versículo 12, o apóstolo Paulo falando que alguns distorcem as Escrituras, como os escritos de Paulo também. Mas dentro dessa perspectiva a gente precisa entender que todas as vezes, ou a maioria das vezes, está falando do Novo Testamento, não do Antigo Testamento. Vamos para a nossa introdução. O nosso tema é a estrutura da Bíblia e nós vamos tentar comentar um pouquinho sobre isso. Mesmo que os textos sejam agrupados de forma diferente em conteúdo, tanto o cânon judaico, do judeu, como cristão, segue a mesma forma ou a mesma quantidade de livro. A gente encontra uma diferença entre a forma de se agrupar os livros. Mas na realidade, quando a gente vai para a quantidade de livro, a quantidade é a mesma e os livros são os mesmos. Nós vamos priorizar, comentar dentro do prisma do agrupamento judaico, porque o agrupamento cristão a gente já tem uma pequena noção sobre o assunto, então para nós fica um pouco mais fácil para entendermos. E é dentro dessa formação que nós vamos comentar. Então o primeiro ponto que nós vamos observar é o cânon judaico e a divisão de seus livros. Esta é a diferença que a gente vai encontrar. Por exemplo, só para que você possa me entender, nosso Antigo Testamento, o nosso Primeiro Testamento, ele termina com Malaquias, né? Isso o Testamento cristão. O Antigo Testamento do judeu termina com Crônicas. E as formas de colocações dos livros são tremendamente diferentes da nossa, mas, volto a dizer, em conteúdo são basicamente a mesma coisa. Então vamos para o cânon judaico e a divisão de seus livros. O arranjo da divisão judaica segue uma composição de igualdade de livros, a gente já falou, de uma forma diferente, pois se constitui de 24 livros, que equivale aos mesmos 39 no nosso Antigo Testamento. Então, o agrupamento judaico são 24 livros. Se te perguntar como que é a estrutura bíblica de forma judaica, você vai responder 24 livros. É isso aí. Qual a estrutura bíblica? E a gente vai falar estrutura, questão da divisão. Mas qual a estrutura bíblica ou a quantidade de livros que nós temos em questão de agrupamento do meio cristão? Você vai falar 39 livros, mas em questão de conteúdo é basicamente o mesmo, a mesma coisa.
Então, uma coisa, eu tive uma pequena discussão, não discussão no sentido de briga, mas com um certo pastor, que numa certa feita na minha igreja, a gente estava conversando sobre a Bíblia e estávamos conversando sobre as Escrituras e de repente ele citou, falando que a Bíblia dos judeus, isso aqui vale, essa informação é importante, que a Bíblia do judeu era a Torá. E eu rapidamente, eu estava dando aula nesse dia, eu corrigi o pastor com todo respeito e carinho, e falei para ele que a Bíblia do judeu não é a Torá, como nos é conhecida, mas é a Taná, que é a junção de algumas palavras hebraicas, que nós vamos citar agora. Então, a Taná era uma sigla da Torá, Neviim e Ketuvim, que aí vem sendo as suas divisões, chamado de lei, profetas e escritos. Nós não vamos conversar sobre esse assunto, é só para você saber como que segue a estrutura e a divisão da Bíblia hebraica. O cano é dividido assim, a gente agora vai um pouco para a divisão, se você quiser anotar, ou até mesmo dentro dessa perspectiva, depois pesquisar na internet, você pode realmente ter mais facilidade para anotar depois. Mas o cano é dividido assim, o cano judaico. Primeiro vem com a Torá, ou o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Vale se lembrar que Torá significa lei. Então vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esta faz parte da primeira divisão, que a gente encontra até na leitura do nosso texto áureo de Lucas capítulo 24, versículo 44, falando que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lei de Moisés, Torá, e assim por diante. Aí a próxima divisão é composta por 13 livros. E quais são esses livros? Que são chamados de livros proféticos. Tem uma divisão do judaica que é chamado de profetas anteriores e profetas posteriores. Nós não vamos discutir nenhum desse ponto aqui, por causa que a gente precisa ganhar tempo. É só por citação, para você ter uma ideia aludida, para poder, assim, comentar. Então, segue-se. O primeiro livro é Josué, o segundo é Juízes, o terceiro é Ruth. Diga-se de passagem que Josué, Juízes e Ruth são praticamente livros contemporâneos, que estão ali no segmento de uma história linear. Samuel também, tá? E assim por diante, né? Samuel, que é o terceiro, Reis. Quando eu falo Reis aqui, quando falo Samuel aqui, eu estou falando tanto primeiro e tanto segundo, tá? Só que na concepção judaica não existe essa divisão. Então por isso que a quantidade de livro que nós vamos chegar lá na frente, que é os 24, a contagem é diferente, mas a quantidade, os livros são os mesmos. Por exemplo, Samuel, não é primeiro e segundo Samuel dividido. Não é primeiro Reis, segundo Reis. É Samuel e Reis. E tem ainda a seguinte ideia, que o livro de Samuel, como de Crônicas, outros estavam atrelados aos mesmos livros. Mas a gente não vai discutir isso não. 5, Isaías. 6, Jeremias e Lamentações. Então Jeremias e Lamentações são 2 livros citados em um só. 7, Ezequiel. 8, os 12 profetas. Tá? Os 12 profetas, porque os 12 profetas eles cabiam pelo tamanho em um rolo. Você pega um livro de Isaías que é enorme, um livro de Jeremias que é enorme, e que cabe os profetas dentro tranquilamente. Então, os 12 profetas eram um rolo só. Então era contado como sendo um só livro. Seguindo, os profetas menores, claro, tá, evidentemente. 9, Jó. 10, Daniel. 11, Esdra e Neemias. Esdra e Neemias são juntos. E Crônicas. E por último, Esther.
Pois bem, vamos para a nossa próxima lista. Então aí tem 4 livros de hinos e preceitos, que são os livros de sabedoria. Claro que a gente tem que entender, e às vezes a gente confunde um pouquinho isso, que é a questão que livros sapienciais é uma coisa e livros poéticos é outra coisa. Dentro dos livros poéticos, nós temos livros sapienciais, ok? Dentro dos livros poéticos, nós temos livros sapienciais. A quantidade de livros poéticos é uma, a quantidade de livros sapienciais é outra. Mas vale você pesquisar para você compreender um pouquinho melhor. Então vamos lá. Salmos, Provérbios, que é o segundo, Eclesiastes terceiro e Cantares o quarto. Deixa eu só recordar aqui uma coisa aqui importante, que, por exemplo, a gente tem uma certa dificuldade, essa dificuldade é sua, é minha, é nossa, que quando nós lemos, por exemplo, volta à leitura do texto áureo, deixa eu pegar minha revista aqui, que quando fala assim, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, isso aí tudo bem, todos nós sabemos que é o Pentateuco. Nos profetas, tudo bem, até aí tranquilo, e nos salmos. Dentro desta divisão que eu estou abordando aqui, aí você pensa, mas nos profetas, e o professor está falando aqui, começando por Josué, lembra o que eu falei, que Josué é tido como chamado dentro da estrutura judaica como profeta anterior. Jesus não está parafraseando, comentando aqui dentro da perspectiva cristã da estrutura bíblica, mas na perspectiva judaica, e isso que a gente tem que ter em mente. A gente tem que deixar de lado a concepção que nós temos hoje de estrutura bíblica para entendermos o que Jesus está dizendo aqui. Então, a lei de Moisés começa por Gênesis. Quando ele fala dos profetas, ele começa por Josué, que é o profeta anterior, que é após o Deuteronômio. E quando vai para a próxima sessão, que nós temos na nossa Bíblia, Lei de Moisés, Profetas e nos Salmos. Por que nos Salmos? Porque no terceiro bloco, a terceira estrutura, ela é iniciada pelo livro de Salmos. Por isso Jesus citou desta forma, que é os livros escritos, são parte dos escritos. Então, entendendo isso, a gente tem uma concepção um pouquinho mais clara do que Jesus estava dizendo. Então, a estrutura é um pouquinho diferente. Vamos seguir. Não sabemos se essa ordem é seguida por fato narrativo ou em ordem de escrita mesmo. Por que a gente precisa entender? Precisamos entender se os livros estão agrupados desta forma, porque foram escritos desse jeito, foram um após o outro, por isso está agrupado desse jeito, falando no modo judeu, ou só simplesmente por uma escrita, por uma narrativa. Por exemplo, só porque você venha me entender, e isso vale como guisa de informação, o nosso Novo Testamento, por exemplo, os evangelhos que estão no início, isso aí é coisa para se discussão, mas nós não vamos debater aqui, primeiro que não é nosso objetivo. Mas, pois bem, alguns estudiosos vão alegar que os livros evangelhos foram os últimos a serem escritos. Quem escreveu primeiro foi Paulo. Pois bem, então se é questão que Paulo escreveu primeiro, quem deveria estar primeiro? Começar as epístolas de Paulo e depois os evangelhos sendo agrupados ali. Mas a questão é, a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi organizado de uma forma de que os livros que são maiores iniciam e as coisas vão decrescendo, pelo menos em questão até chegarmos às epístolas dos evangelhos, às epístolas de Paulo. Vê que nós temos a última epístola ali, é Filemão. Então as coisas não estão organizadas na Bíblia de uma forma histórica,
de uma forma cronológica, mas em questão de praticidade e da necessidade que se tinha para organizar na época. Entendido? Por isso que a gente não sabe se foi simplesmente os fatos estão ali seguindo de forma narrativa ou de ordem descrita mesmo. O que podemos constatar é que uma grande diferença em sua ordem. A gente por exemplo, vai encontrar aqui, só voltar aqui rapidinho, Josué, Juízes, Samuel, tudo segue direitinho. Quando depois de Reis, na minha lista aqui, vem Isaías, que na nossa Bíblia vem Crônicas. Então a ordem elas vão seguir um pouquinho diferente. Aí, por exemplo, aí você depois você pausa o vídeo, acompanha, você vai ver. No oitavo livro, na divisão, nós temos os 12 profetas menores. Depois vem Jó, depois vem Daniel, depois vem Esdras e Neemias. Então a organização é completamente diferente. Vamos lá. Data do fechamento do cânon. E quando eu falo isso, eu não só estou falando questão do Novo Testamento do Antigo Testamento, mas na forma geral. Tá? Porque o cânon do Antigo Testamento, e eu vou abordar, trabalhar muito mais com isso, ele não fechou, por exemplo, com Malaquias, como alguns pensam e citam. Fechamento, conclusivo. Claro que depois disso, a gente tem relato até de Flávio Josefo, que nada, depois de Ataxerxes, não foi acrescentado nada ao cânon. Tá? Deus trabalhou nessa preservação aí. Então, data do fechamento do cânon. A forma usada por Jesus em Lucas 24, 44, Lei, Moisés, nos profetas, nos Salmos, que compõem o Antigo Testamento, aparece no prólogo do livro apócrifo de Eclesiástico. Esse livro de Eclesiástico é um livro apócrifo que está datado entre 132 a.C. Eu tenho ele na minha Bíblia aqui. Porém, a maioria afirmam que o cânon do Antigo Testamento já estava definido a partir de 164, ou seja, 32 anos antes, o cânon já estava definido. Então, assim, tinha uma definição. Alguns livros apócrifos foram escritos entre essa época, em 164 a 162, aí dentro desse contexto aí. Mas o cânon judaico, como norma e regra de fé, que é um segmento profético, debaixo de uma autoridade profética, eles foram fechados provavelmente, segundo alguns estudiosos, até nesse período de ano 164. É dentro desta concepção. Mas nós temos ainda uma coisa a se pensar. Depois da destruição da cidade de Jerusalém, isso no ano 70, depois de Cristo. Então o tempo já tinha avançado bastante. Entre o ano 90 e 100, no Sínodo de Jamnia, muito depois do encerramento do cânon, os rabinos se reuniram para debater a permanência de alguns livros, ou seja, até alguns, assim, não vou nem continuar a leitura, mas preste atenção no que eu vou dizer. O cânon provavelmente foi fechado naquele período de 164 ali, antes de Cristo. Entre o ano 90 e 100, eles se reuniram, fizeram uma reunião entre os rabinos para decidir que livro iriam ficar dentro do cânon. Alguns livros eles tinham dúvida e entraram-se em discussão, como o livro de Provérbio também estava nessa lista, Eclesiastes, Cantares, Esther e Ezequiel. Porém, uma coisa deve se lembrar e pensar: nada foi alterado do formato anterior. E vale se pensar também e lembrar que os livros apócrifos nesse contexto já existiam. E os livros apócrifos nesta época eram extremamente usados e lidos, mas não sendo agrupado com esses livros aqui que nós conhecemos, de nossa Bíblia, Bíblia cristã e tanto da Bíblia judaica. Conclusão. Então antes de eu entrar para a conclusão e ler, eu quero
observar com vocês o seguinte. Nós temos, por exemplo, algumas pequenas observações sobre a questão da estrutura das Escrituras. Porque, na realidade, a gente, por mais que perfilhamos, não vamos chegar a uma conclusão. Por exemplo, só para que você venha me entender, a Igreja Ortodoxa, a Igreja de Alexandria e outras igrejas, elas têm uma composição de livro diferente da nossa. Por exemplo, a Igreja Católica, ela tem 7 livros além dos nossos. Então nós temos 66 e tem 73. Tem igrejas que têm 81 livros. Então há uma estrutura diferente para cada igreja e cada denominação. Então cada igreja ou cada ramificação vai seguir uma certa estrutura. Mas basicamente é esta que é contida dentro da Bíblia que nós temos em mãos e que circula por todo o mundo. Vamos lá. Quando em todo o Segundo Testamento, quando eu cito o Segundo Testamento, falando do Novo Testamento, tá? Cita esta escritura ou palavras semelhantes, o objetivo é puramente e nitidamente falar do nosso Antigo Testamento. Isso eu falei lá na introdução. Então, por exemplo, quando você, eu não vou deter aqui ali, mas quando você lê 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que fala que toda escritura divinamente inspirada não está falando diretamente, precisamente, concisamente do Novo Testamento. Claro que a gente pode sim anexar ao Novo Testamento hoje, porque quando nós lemos, por exemplo, Efésios capítulo 3, versículo 5, que fala que há uma revelação que foi dada aos profetas e apóstolos, e que, por exemplo, a gente tem em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, 18, dizendo que Paulo cita Lucas. Então a gente pode entender que já estava circulando os evangelhos ali e havia algumas citações diretas e indiretas desses evangelhos e outras coisas mais. Então, mas quando você lê 2 Timóteo 3,16, quando você lê Romanos 15, 4 ou qualquer outra passagem ou citações, está no Novo Testamento, está falando do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. Ok? Nós vamos encerrar aqui. E lembrando, porque para a gente não demorar muito tempo, que o que nós baseamos aqui, essa divisão, está contida dentro de uma forma judaica, tá? Para ser um anexo, para ser um subsídio teológico para você. Então, leia a formação cristã para que você possa ter maiores informações. Ok? Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe e que a nossa aula de escola dominical seja excelente para a glória de Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Continue nos abençoando e nos sustentando, permitindo que a nossa escola dominical seja excelente, com agradáveis assuntos e progresso no entendimento e compreensão das Escrituras. Nos permita uma excelente aula no dia de domingo para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém e amém.